Quando pensamos em fado, o que é que nos vem logo à cabeça? Pois é a saudade, a alma, aquela voz que nos arrepia. Mas e se por trás de toda essa emoção existisse, na verdade, uma conversa? E não é uma conversa qualquer. É um diálogo super rigoroso, com regras e tudo. É precisamente nisso que vamos mergulhar agora. É uma imagem clássica, não é? A luz assim mais baixa, ouvem-se os primeiros acordes da guitarra portuguesa e de repente entra aquela voz, cheia de sentimento, a contar uma história que pode ser de amor, de perda, de saudade. É algo que nos toca fundo, é visceral. Esta é, claro, a imagem de marca do fado, aquilo que toda a gente conhece. Só que essa emoção toda não nasce do acaso, nem do caos. Muito pelo contrário. Ela assenta numa estrutura, acreditem, super disciplinada. O melhor é não pensarmos no fado como um monólogo do fadista. É muito mais um diálogo, uma conversa intensa entre quem canta e os músicos, uma espécie de dança em que todos sabem exatamente quando é a sua vez de falar, quando têm de se calar para ouvir e, sim, até quando podem interromper. Então a pergunta que se impõe é: como é que esta conversa funciona? Que regras são estas que conseguem, ao mesmo tempo, dar espaço a tanta emoção e manter tudo tão controlado? É isso que vamos fazer. Vamos tentar decifrar este código secreto do fado. Ora, a primeira regra de qualquer conversa civilizada é saber esperar pela sua vez para falar, certo? Pois bem, no fado isto é levado muito, mas muito a sério. Há um tempo para a voz se expressar e há um tempo para os instrumentos darem a sua resposta. E para isto até existe um nome técnico, chama-se domínios. É fácil de perceber. Um domínio é basicamente o espaço, o tempo, em que um dos participantes na conversa, ou seja, a voz ou os instrumentos, tem a palavra. Começa quando um arranca com a sua melodia e termina no momento exato em que o outro pega no testemunho. É uma troca constante, um autêntico passa-a-palavra. E os papéis nesta conversa estão muito bem definidos. De um lado, temos o domínio da voz, do fadista. É aqui que a história se desenrola, que a melodia principal ganha forma. Do outro lado, o domínio dos instrumentos. E atenção, eles não estão ali só para fazer acompanhamento, nada disso. Eles respondem, eles comentam, e a guitarra portuguesa, então, vai preenchendo os silêncios com aqueles trinados e ornamentos que ligam tudo. É uma interação a sério. Ok, então já percebemos que há uma troca de papéis. Mas como é que isto se organiza? É ao calhas? Claro que não. Esta troca de domínios segue padrões muito específicos. Pensa nisto como se fossem os parágrafos de um texto. Vamos lá ver como é que estes parágrafos musicais se constroem. Normalmente, as frases que a voz canta são feitas de 2, 3 ou até 4 pequenos trechos melódicos, os chamados motivos. E o curioso é a diferença de personalidade, digamos assim. Enquanto a voz canta a sua melodia de forma mais declarada, a resposta dos instrumentos é muitas vezes mais rápida, mais preenchida. A guitarra vai improvisando e a viola marca o ritmo, a fundação que nos leva à frase seguinte do fadista. E agora, atenção a isto, porque é uma das coisas mais geniais do fado. Sobretudo naquelas estruturas com 3 motivos, é muito comum haver um compasso inteiro de silêncio mesmo antes de o fadista começar a cantar. E não é que se tenha esquecido da letra. É totalmente de propósito. É uma pausa dramática, um momento para ganhar fôlego, para criar expectativa. É a prova de que, no fado, o silêncio também fala e, às vezes, grita. Claro que, como em tudo na arte, as regras foram feitas para serem, bem, adaptadas. E temos um exemplo perfeito disto com a incomparável Amália Rodrigues. Ela, muitas vezes, simplesmente saltava essa pausa. Porquê? Para dar mais ritmo, mais agilidade à música, principalmente nas gravações de estúdio. Isto mostra-nos uma coisa fundamental. Mesmo com uma estrutura tão rígida, há sempre espaço para o cunho pessoal, para o estilo do artista. Bem, até agora falámos das regras da música. Mas no fado, existe um chefe que manda mais do que qualquer partitura. E esse chefe é o poema. A história, as palavras, o sentimento do texto. Isso é soberano. E se for preciso, o poema tem o poder de mandar a estrutura musical toda às urtigas para se fazer ouvir. Os fadistas têm uma palavra para isto: dividir. E o que é dividir? É, no fundo, a arte de adaptar a melodia às pausas e à respiração do poema. Mesmo que para isso seja preciso ignorar aquelas regras dos domínios de que estávamos a falar. Basicamente, se o poema tem uma vírgula no meio de um verso, a música tem de parar ali. O poema manda. Ok, mas como é que se faz isso na prática? Que truques é que os fadistas usam para dobrar as regras da música e dar primazia ao poema? Essencialmente, existem 3 técnicas-chave para o conseguir. E são estas as 3. A cesura, que é basicamente uma pausa para dar drama, a elipse, que é quase como uma interrupção para dar urgência, e a soldadura, que é o contrário, uma emenda perfeita para que nada pare. Vamos ver cada uma delas.
Comecemos pela cesura. Esta é talvez a mais fácil de perceber. Pensem numa vírgula no poema. Para respeitar essa vírgula, o fadista corta a sua própria melodia a meio, respira e cria ali um pequeno momento de suspenso antes de continuar. É exatamente como quando alguém está a fazer um discurso importante e faz aquela pausa, para criar impacto. A seguir, a elipse. Aqui é precisamente o contrário. É quando a história que se está a contar é tão urgente que o fadista nem sequer deixa os instrumentos responder. É como se atropelasse a vez deles na conversa. Canta 2 versos de seguida, sem pausas instrumentais. O resultado? Uma enorme sensação de pressa, de urgência, como se as palavras não pudessem esperar. E por fim, a soldadura. Esta é a técnica mais subtil, mais elegante. Aqui a ideia é unir 2 versos de uma forma tão perfeita que parecem uma única frase, um único pensamento. Como é que isto se faz? As últimas notas do primeiro verso, em vez de pararem, invadem o tempo que seria dos instrumentos e ligam-se diretamente às primeiras notas do verso seguinte. O efeito é de uma fluidez total, sem quebras. Portanto, depois de olharmos para estas regras e para as formas engenhosas de as contornar, a forma como se ouve fado pode de facto mudar. Deixa de ser apenas uma canção bonita ou triste e passa a ser um jogo, um diálogo complexo e absolutamente fascinante de seguir. Então, para resumir a ideia principal, o fado é, na sua essência, uma conversa, muito bem estruturada. A voz lança o tema, os instrumentos respondem. Mas no fim do dia, quem manda em tudo é o poema. E é ele que pode quebrar qualquer regra para conseguir o máximo de impacto emocional. É exatamente aqui, neste jogo, nesta tensão entre a rigidez das regras e a liberdade da poesia, que encontramos a verdadeira alma do fado. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão. Agora que desvendamos esta conversa secreta dentro do fado, a pergunta é: que outros diálogos, que outras regras escondidas existirão na música que gostamos de ouvir? Se calhar a partir de agora vale a pena ouvir tudo com um bocadinho mais de atenção.